Olá, bonsoir, bonsoir. Aqui mais uma vez está o professor Jean Yunel. Eu sou seu professor de francês. Mais uma vez a gente está na terceira aula de francês. É um francês básico para as pessoas que estão começando a aprender o francês agora, pessoal do básico mesmo. Você que está já um pouco avançado no francês, tudo bem, mas pode assistir também essas aulas, vai te ajudando a praticar mais, a conhecer, a lembrar os básicos, porque mais que você lembra, não vai atrapalhar, muito pelo contrário, ajuda mais, ok? Essas aulas básicas, aqui é a terceira aula. A gente já aprendeu l'alphabet francês, que tem 26 letras também, igual sua língua portuguesa, tem nada diferente, só alguns sons que a gente já aprendemos junto, que é diferente, por exemplo, o som J, o som H, né? O som X, o som X para você, som Y. Essas 4 letras, eles têm uma importância capital, porque eles têm som diferente. Por exemplo, o som H, que é o H é o H, em francês é o H, ok? Que é o H, é H. E o som J, que é uma francês que é J, alguns sons é diferente. E tem som X, para você que é X, né? X, a gente falou X em francês. E tem som de Y, que é seu Y em francês. Quase tem nada a ver. Y. Em francês, on dit Y, porque é um I também, igual o I. É um I também, só que é um I diferente. Você falou Y, eu não sei a origem do Y, mas o Y, ele tem uma formação, parece um I que vem da Grécia, não sei, a origem desse palavra Y. Mas a gente falou, por exemplo, pessoas que moram na Grécia, em francês, que é a Grécia, a gente chama esse habitante da Grécia grec. Então, é o I que vem da Grécia, Y, ok? Então, esses sons, eles são diferentes, H, X, J, Y, né? X, H, Y, J. Esses sons são diferentes em português. A gente já viu tudo isso com vocês. A gente viu na aula 2 os determinantes, les articles em francês. Você já viu? Esses são les articles que são le, la, les et l'apostrophe. Le, la, les et l'apostrophe. Le, la, les et l'apostrophe. Le, la, les, que vocês que têm o A, né, que vocês identificam as coisas, a mesa, o carro. En francês, on dit le, la, les. Le tableau, la voiture, que é carro, tableau, que é lousa. A gente já viu tudo isso na aula passada. Se você tem alguma dúvida ainda, volta lá e assiste as primeiras aulas para você já saber o alfabeto em francês e os determinantes que são les articles em francês. Acho que é a aula 1 e a aula 2 que tem esse negócio. Hoje eu vou te ensinar uma coisa bem básica de novo, porque a gente está no básico, tem que aprender coisas básicas. É por isso que a aprendizagem de língua é paciência. Tem que começar como criança, comme un enfant. Il faut commencer comme un enfant et pour grandir, tem que começar como uma criança e para subir, para crescer, ok? É isso que eu acabei de falar em francês. Il faut commencer comme un enfant et pour grandir, ok? Todas as frases que eu estou falando que você não entende ainda, vai entender. Mais para frente, vai entender. Logo. Paciência, ok? A gente vai aprender hoje. Cada aula que eu comecei falou bonjour, bonsoir. Essas coisas você tem que aprender também. Tem pessoas que até falam para mim, as coisas básicas, deveria ser primeira aula. Tudo bem, mas não é tarde.
vai aprender essas coisas. A gente vai aprender essa salutação hoje. Salutação. Deixa eu escrever para você. Para você falar em português é saudação, é o saudação. Em francês é salutation. Olha como eu escrevo. Salutation. Eu vou soletrar em francês. Você lembra suas letras em francês? Alfabeto francês. Você viu como é importante? Salutation. S-A-L-U-T-A-T-I-O-N-S. Salutation. Salutation, a gente começou por number 1. Bonjour. 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 Bonjour é bom dia. Não precisa ficar traduzindo para você. Bom dia. Bom dia. Você chega na França e fala bonjour. Bonjour. Bom dia. E bonsoir. Numéro 2. Bonsoir. 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 É simples. O eco que tem aqui, eu sei que vai atrapalhar você um pouco, mas ouve bem. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. E número 3. Número 3, porque vai aparecer muito embaixo, você não vai ver. Número 3, que é bonne nuit. Bonne nuit. N-U-I-T. Bonne nuit. Bonne nuit, que é boa noite. Bonsoir é boa tarde. E bonne nuit, que é boa noite. Mas na cultura, tem uma coisa que chama culture. Tem país que fala bonjour até meio-dia. Até meio-dia. Na França, bonjour a gente fala até 6 horas. Até 18 horas da tarde. Bonjour, bonjour. Que é diferente aqui no Brasil. Depois de 6 horas da tarde, fala boa tarde. Não é obrigatoriamente em alguns países, como por exemplo na França, a gente fala bonjour, que é bom dia, até 18 horas, até 6 horas da tarde, né? Aí depois de 6 horas, 18 horas, a gente começa a falar bonsoir. Bonsoir. Boa noite. Boa noite. Bonne nuit. A gente não fala bonne nuit se a gente não vai se dispersando de um de outro. Até que eu estou na sua casa, a gente está na sua casa, estou chegando na sua casa, eu não vou falar bonne nuit para você, eu vou falar bonsoir. Bonsoir. Por quê? Porque bonne nuit a gente fala para te desejar uma boa noite, eu vou me despedir de você. Bonne nuit. A gente não vai se encontrar mais por esse dia. Aqui é bonne nuit. Mas bonsoir a gente fala até o resto da noite. Aí bonjour até 18. Bonsoir à tarde, à noite. E bonne nuit é para se despedir, para desejar a pessoa tem bom sono. A gente fala bon sommeil também. Bon sommeil a vous. E também tem outra palavra que a gente fala que é bon après-midi. Bon après-midi, que é passar uma boa tarde. Uma boa tarde para você. Bon après-midi. Deixa eu escrever para você, né? Vou escrever aqui. Bon après-midi. Eu vou explicar isso para você. É bom, que é boa. Um bom, depois, meio-dia. Como a gente tem uma cultura para falar, não falar bonne nuit ou bonsoir, que é bonjour até 18, se você quer desejar para a pessoa uma boa tarde, se você não precisa falar bonsoir, falou bon après-midi, bon après-midi. Isso é na cultura francesa,
na cultura haitiana também a gente fala isso. Bom après-midi. E lá de novo, mesmo assim, é para um pouco despedir da pessoa. Vou despedir de você, não vou te encontrar mais, e não está noite. Não está noite, a gente vai se despedindo. Então, é bom après-midi. Ah, bom après-midi. Passe une très bonne après-midi. Ok? Ok? E passe une très bonne après-midi é para desejar a pessoa uma boa tarde. A aula é longa, 10 minutos, porque eu fiz uma recapitulação para você das aulas passadas, do alfabeto, do determinante, que é les artigos, e hoje, les salutações. É muito importante. Treina isso, tá? Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. É importante. Se você gosta, dá um like no canal e se inscreve para me ajudar, para ajudar o canal a crescer, mais pessoas vai saber, vai conhecer. Isso aí vai ajudar bastante. Je vous aime beaucoup. Au revoir.